Ele deixou todo o acervo de registros dele, porque ele nunca terminava, ele na verdade só documentava, ele não queria fazer filmes. Ele, no fundo, ele nunca se considerou diretor, mas ele tinha esse senso histórico. Nos filmes, inclusive, ele registrava coisas que o olhar dele dizia que seriam importantes no futuro, não naquele momento. Ele entrou para a Cinemateca ali no final dos anos 60, já ganhou um cargo de vice-diretor, o Cosme botou ele como vice-diretor. Ele não era funcionário formal, mas saía do jornal, ia para lá, trabalhava 3, 4 horas. Quando o Cosme foi preso, ele foi uma das pessoas que assumiu a direção da Cinemateca. Eu acho que a característica principal da linguagem do cinema brasileiro nos anos 70, quer dizer, tem duas coisas a considerar. A primeira delas é que houve um tipo de filme que foi muito feito em resposta ao tom da propaganda institucional lançada pelo governo. Quer dizer, esse tipo de linguagem muito pouco racional, muito emotiva, muito colocada num nível de que você se relacionasse com o filme dentro de uma relação bem sensorial mesmo, bem irracional. Quer dizer, isso foi uma coisa provocada, em parte, por uma resposta ao tipo de institucionalização proposta nos pequenos filmezinhos lançados pela ERP no governo. E houve, evidentemente, essa primeira linguagem foi um tipo de linguagem que não chegou a responder exatamente a essas propostas de narração feitas pela propaganda institucional. E, em paralelo a isso, houve uma outra proposta, que me parece a mais consequente, que foi exatamente a de tentar traduzir em termos cinematográficos, o que já era uma coisa que vinha da década de 60, umas certas formas de representação da sociedade brasileira, que eram feitas pelas camadas populares, e de tentar representar essas fórmulas de maneira mais direta possível, de modo a que elas dessem diretamente mesmo o meio de construir a cena, o meio de interpretar a sociedade, o meio de interferir no modo de comportamento da câmera, dos atores, de contar uma história do ponto de vista realmente popular. Esse me parece o tom de filme o mais importante. Ele se localiza, de uma parte, na produção de filmes de ficção, de longa-metragem, e se localiza também numa parte que apenas chegou ao público no final da década, nesses últimos anos, que foi na produção de filmes documentários de curta-metragem que circularam durante longo tempo apenas em sessões especiais, em cinematecas ou em cineclubes. E ele permaneceu ligado à Cinemateca até meados dos anos 90. Em 91 ele se tornou oficialmente diretor da Cinemateca. E ele deixou esse material, que ele filmou ali até 80, em meados dos anos 80 lá com o Cosme. É um material que hoje tem problemas de conservação. Alguns estão acidificados, outros estão encolhidos, mas é plenamente acessado. O Avelar faleceu, a Cláudia acabou decidindo colocar toda a documentação pessoal do Avelar na Cinemateca do Banco. E é uma documentação enorme, incrível. Tem todas as fotos que ele fez no Festival de Cannes, no Festival de Berlim, do Curaçao, de não sei o que, blá, blá, blá. Tem todas as matérias que ele escreveu para o jornal, inclusive as censuradas, que não foram publicadas. Tem as cartas de leitores, as pessoas, ele fazia as críticas, as pessoas escreviam para ele discordando ou concordando. É um repositório histórico de um valor incomensurável. Nossa. E não só para cinema, ele era um jornalista, por exemplo, num jornal que foi muito visado pela censura. Ele guardou as laudas do jornal. Por exemplo, o enterro do Edson Luiz ele pôde filmar porque ele colocava o crachá de imprensa. E a polícia não tocava nele. Era salvaguarda para ele registrar aquilo. Então ele registrou isso e registrou coisas que ele achava que era a expressão popular, as torcidas no estádio. Ele não filmava o jogo, ele filmava a torcida no Maracanã. O Carnaval, a Clementina. Ele lá filmou 8 rolos de material 16 sobre a Clementina.